Olá, tudo bem? Meu nome é Jamerson, sou ministro do Evangelho de Cristo, pastor presidente, fundador da Igreja Zoe, situada na rua Rio São Francisco, 160, no bairro Novo Riacho, em Contagem. Então, essa questão que me foi levantada dessa semana é muito interessante. Segundo a luz da palavra de Deus, somos o quê? Santos ou pecadores? Aí nós vamos começar a entender. Quando alguém sai da sua casa e comete um crime, sabendo que aquilo é um crime e contra a palavra de Deus, nós entendemos que essa pessoa é uma pessoa consciente e sabemos que ela deliberadamente ela quer pecar. A palavra de Deus diz: não matarás, e essa pessoa saiu para matar. Não roubarás, ela saiu para roubar. Deliberadamente, essa pessoa realmente não quer verdadeiramente cumprir com um propósito do amor, segundo a palavra de Deus, que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, assim como Jesus nos amou. Esse mandamento foi Jesus que disse pelo Evangelho. Então, deliberadamente, essa pessoa quer cometer o pecado, ela quer errar, ela quer falhar, então ela se torna verdadeiramente um pecador. Agora eu quero te perguntar, e você? Você saiu de casa querendo roubar? Saiu de casa querendo fazer algum delito que vá contra os princípios da palavra de Deus? Eu penso que muitos de nós evitamos esse tipo de situação porque sabemos que nós temos um temor. E esse temor vem por meio de uma obediência. E como é que essa obediência é alcançada? Através de Romanos, capítulo 10, verso 9, que diz que se com a nossa boca confessarmos o Senhor. Por que confessamos o Senhor? Porque nós queremos ser assim como Ele foi. Ele é o nosso parâmetro, Ele é perfeito. E na perfeição dEle, nós podemos ser aperfeiçoados. O que nós temos que entender? Que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ali a palavra está dizendo: para aquele que está em Cristo é uma nova criação. Ou seja, aquele que aceita Jesus retém agora um espírito recriado, porque estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e em Cristo Jesus nos tornamos uma nova criação. E agora, como nós temos lá em João, capítulo 1, verso 12, e a todo aquele que nele creu recebeu o poder de receber esse poder, nos deu o direito de ser feitos filhos de Deus. E aí na natureza de um cachorrinho, você nunca vai ver ele miar. Você nunca vai ver um gatinho na natureza dele latir. Na natureza do cachorrinho ele vai latir. Na natureza do gatinho ele vai miar. Então na nossa natureza, quando o espírito está recriado, é se manter em santidade, buscar nos santificar a cada dia, como está escrito, que sem santificação não veremos a Deus. Então como é que acontece essa santificação? Por meio da fé. E a fé vem como? Ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então somos alimentados por essa palavra para não pecar contra Deus, num temor. E essa palavra temor não é medo, essa palavra no temor é obediência, obedecer. Então, ou seja, como filhos do Deus Altíssimo, nós passamos a obedecer. E tem um Espírito que nos clama Abba Pai, que está em Romanos dizendo e nos ensinando que uma vez que nós somos adotados como filho, não deixamos mais de ser filho. Para a sua reflexão, eu queria que você lesse a primeira carta de João, a partir do capítulo 1, você vai começar a entender ali a partir do verso 8, que todo aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso. No versículo seguinte diz: aquele que confessar o pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar das nossas transgressões. E depois de ter confessado, ele diz: ainda se dissermos que não temos pecados, nos fazemos mentirosos. Mas a carta, ela não para no capítulo 1, ela vai para o capítulo 2, a qual o primeiro versículo diz: filhinhos, digo estas coisas para que não pequeis, mas se contudo pecares, tem um advogado? Então, meus irmãos, nós temos um Espírito, o Espírito recriado e o Espírito Santo conectado em nós. Quando pecamos, o que fazemos? Pedimos perdão. Pense no absurdo do contrário. Alguém diz que é pecador. Então vamos pecar, vamos matar, vamos roubar. A pessoa olha para mim e fala: não, de forma nenhuma. Eu não quero fazer isso contra Deus. Então significa dizer que ela não é mais uma pecadora.
Significa que a mente dela é uma mente renovada, uma mente que não quer mais viver nas transgressões, e isso automaticamente a santifica. Então somos santos resistindo ao pecado, somos santos resistindo à doença, somos santos resistindo às astutas ciladas do diabo, ficando firmes. Então, irmãos, o que você conclui comigo? Que nós somos santos, buscando a santidade, resistindo ao pecado. Quando a gente peca, automaticamente um senso de culpa nos aproxima e nos convence do justiça, do juízo e do pecado. Esse senso nos faz pedir perdão. Agora imagine que você é pecador. Vamos pedir perdão? Deus vai perdoar? Quantas vezes Deus vai perdoar? Ele vai perdoar várias vezes. Então, se você pedir perdão, vamos comigo. E aí, você volta para qual natureza? Se você era pecador e pede perdão, você vai para a natureza de santo. Simples assim. Então, ser santo é buscar manter-se sempre numa posição e não deixar nenhum dardo inflamado do diabo tirar você dessa posição. E se ainda cair, você tem um advogado, é só pedir perdão. Então, segundo a luz da palavra de Deus, somos santos, filhos do Deus Altíssimo. Por isso, o próprio Deus, lá em 1 Pedro nos ensina, sede santo, pois eu sou santo. Então, nosso Deus, ele não seria absurdamente, contrário se ele soubesse que não tínhamos condição nenhuma de ser santo, mas pelo contrário, somos santos. E aí ele diz, sede santo, pois eu sou santo. E aí, ele proveu Jesus para você ser santo. Ele proveu um Espírito que te convence você do juízo, da justiça e do pecado. Um consolador que vai te falar, ei, você está errado, se corrija. E aí você automaticamente pode ir lá se arrepender e o próprio Deus, ele não vai faltar com o perdão. Então você fica na posição contínua de santo. Você não sai mais, você não perde mais a adoção que te põe você como filho. Por isso, se ele é santo, nós somos santos porque ele proveu Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos santos. Nós entendemos que Jesus, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de servo, e aí ele agora está com o nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra do Pai, e nós estamos com ele. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso parâmetro. Assim como ele viveu, nós também vamos viver. Assim como ele venceu, também venceremos nós neste mundo. Então, meu irmão, minha irmã, hoje essa é a mensagem. Não repare o vídeo, é um vídeo muito simples. É só mesmo para informar. É só mesmo para que você possa viver uma vida com a sua mente renovada. Amém? Então você estude a palavra, continue permanecendo nessa palavra, porque ela é viva e eficaz e ela vai penetrar ao ponto para fazer as divisões e você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Você veio nessa terra para reinar. Você é mais do que vencedor, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Que você tenha uma ótima vida nessa terra, na prática dessa palavra. Obrigado.